Agora eu vou apresentar um problema para vocês que envolve modelagem de sistemas, tá? Para vocês entenderem um pouco como é que a gente transforma uma descrição de um problema em uma representação matemática, certo? Para daí a gente poder analisar essa representação matemática e avaliar o sistema através dela. Então, o problema basicamente é: eu quero um modelo matemático que vai descrever a posição vertical de uma pessoa que vai saltar de bungee jump de uma ponte em função do tempo, de 0 a 15 segundos. Então, eu quero um modelo que descreva esse comportamento nesse intervalo de tempo. Que informações que eu tenho disponíveis? Veja, ter várias informações não quer dizer que eu tenho que usar todas elas, depende do problema. Então, por exemplo, nesse problema nós temos uma pessoa com 1,80 de altura e 80 quilos, uma ponte com 200 metros de altura, uma corda com 30 metros de comprimento, perfeitamente elástica, ou seja, ela não se deforma com a sua distensão ou compressão, e o coeficiente de elasticidade dela, KS, igual a 11 newtons por metro. Então, para cada metro de distensão, a corda oferece uma resistência, ela age com uma força contrária de 11 newtons. Né? Então vamos ver como é que a gente trabalha. Primeiro vamos definir o nosso referencial. De deslocamento. Né? Então veja, o que nós vamos fazer? Eu vou assumir que a pessoa está aqui no topo da ponte, tá certo? E eu vou assumir o deslocamento dela nessa direção. Lembrando que ela tem a ação da gravidade, tá certo? Então, por exemplo, eu vou ter aqui mais 10 metros, mais 20 metros e assim por diante. Tá? Bom, uma vez definido o referencial, para que eu possa descrever a velocidade, a aceleração, que eu já tenho da gravidade, e outras informações, a aceleração depois do corpo, que como eu vou ter basicamente uma mola, uma corda elástica, então ele pode se deslocar no sentido contrário à aceleração da gravidade. Tá? Bom, quando a pessoa salta, eu vou então colocar aqui uma corda, né, para simbolizar aqui. Então, no primeiro momento, a corda não vai afetar o deslocamento da pessoa. Então, ela está em queda livre. Então, vamos escrever as equações de queda livre. Até alcançar. Então, veja, queda livre não é infinita. Primeiro, eu tenho a altura da ponte. Segundo, eu tenho o comprimento da corda. Então, eu vou descrever o movimento da pessoa até alcançar x de t igual ao comprimento da corda. Porque a partir desse momento que eu não conheço, eu vou ter a ação da corda. Então, de 0 a 30 metros, eu não tenho ação da corda. Tá certo? Bom, então como é que é a equação de deslocamento? X de t é igual a x0 mais uma velocidade inicial t mais meio da gravidade t ao quadrado, certo? Vamos adotar aqui o g como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então veja, uma simplificação é assumir que a gravidade é constante nessa ao longo da altura da ponte. Tá? Bom, como eu estou considerando que a pessoa sai desse ponto que eu chamo de referencial 0 metros, significa que
Eu tenho 0 para o deslocamento inicial. A pessoa estava parada e se lançou, 0 para a velocidade. E outra coisa que eu não mencionei, a pessoa se desloca só na vertical. Ela não vai fazer uma parábola, certo? Então, outra simplificação aqui para a gente lembrar. Bom, substituindo então os valores, eu sei que x de t, então a equação que descreve o deslocamento da pessoa de 0 até o instante onde eu tenho x de t igual a 30 é dado por 4,9 t ao quadrado. Bom, agora vamos descobrir que instante é esse. Para x de t igual a 30, t igual, veja, só fazendo equações aqui, mais ou menos, raiz 30 sobre 4,9, que é igual, mais ou menos, 2,47. Claro que o tempo negativo não faz sentido, tá? Então veja, eu faço contas e aí eu verifico de acordo com o problema o que faz sentido. Logo, nós temos x de t igual a 4,9 t ao quadrado para o intervalo de 0 menor ou igual a t menor ou igual a 2,47. Então, primeira etapa do problema, eu já sei o deslocamento até 2,47 segundos. Eu preciso saber até 15 segundos. Agora vamos avaliar a ação da corda. Então veja, a corda já se distendeu até atingir 30 metros. Agora eu vou ter a ação da corda para 31 metros, 32 metros e assim por diante. Como a gente equaciona? Agora, além da força de gravidade, está puxando o corpo para baixo, na direção do referencial, certo? Nós vamos ter uma força contrária à força da gravidade, contrária ao referencial, que é a força da corda. Vamos chamar aqui força elástica. A corda não se deforma. Então, esses efeitos, vamos chamar assim, secundários, além da elasticidade, são desprezados. Tá certo? Então, veja, só para lembrar, há momentos onde a força da gravidade será maior do que a força da corda, gerando uma resultante para baixo. Há momentos onde a força da corda será superior à força da gravidade, gerando uma resultante para cima. E há momentos onde as duas forças se equilibram, gerando resultante zero. Eu vou colocar aqui, ó, uma força resultante, simbolizando o possível desequilíbrio. Tá? Quando essa força for nula, as duas forças da gravidade e corda entrarem em equilíbrio. Tá? E essa força resultante é o corpo sendo acelerado ou desacelerado. Tá? Então vamos escrever aqui a equação. Então aqui eu vou ter, ó, força da gravidade menos força corda menos força resultante, tudo isso igual a zero. Lei de Newton, né? Vamos quebrar isso aqui de acordo com as variáveis que nós temos disponíveis. Assumindo que a massa do corpo não se altere,
e a gravidade também não se altera. A gente tem m vezes g menos. Aqui, lembrando, força força elástica de uma corda é a sua constante elástica. Lembrando que isso aqui é um valor proporcional à distensão da corda. E a distensão da corda é dada em função de quanto que eu tenho em excedente aos 30 metros da corda. Tá? Qualquer excedente gera uma reação da corda. Menos a massa do corpo acelerado. Como eu tenho a variável x, o sinal x de t, vou colocar aqui. Como x de t é o deslocamento, a derivada segunda do deslocamento é a aceleração do corpo. Tudo isso igual a zero. Agora vamos só organizar aqui as sopa de letras, vamos chamar assim. Eu vou passar esse termo para o outro lado, ou na verdade, eu vou passar esse termo para o outro lado e vou negar todo mundo. Então, o que eu vou ter aqui, rearranjando, será m derivada segunda de x dt2 mais ks x de t igual mg menos 30 ks. Eu reorganizei para verificar que o resultado é uma equação diferencial. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar em outra cor. Equação diferencial ordinária de segunda ordem. Eu estou nomeando bem essa equação para vocês relembrarem da disciplina EDOs. Que tipo de equação que nós vamos ter que resolver? Linear, não homogênea, com coeficientes constantes. Então vejam, nessa etapa do movimento da pessoa, de queda livre, né? Eu tenho uma equação diferencial que eu preciso resolver para encontrar quem é o x de t que descreve o comportamento do corpo sob a ação dessa corda. Diferente da primeira equação, onde eu tinha este comportamento, tá certo? Bem mais simples. Bom, esta equação ela é válida para t maior do que, vamos ver quantos segundos, 2,47 segundos. Um detalhe aqui, eu coloquei a igualdade, mas a gente vai ver que por continuidade, ou seja, o corpo não vai atingir uma certa altura e instantaneamente passar para uma outra altura. Então deve haver uma ligação entre o comportamento da fase 2, da primeira fase, né, queda livre, com o comportamento, o segundo comportamento sob a ação da corda, certo? Então vocês vão ver que esta igualdade pode ser colocada aqui ou aqui, por questão de continuidade, por questão de que essa variável x não tem um salto abrupto, tá certo? Para resolver essa equação diferencial, a gente vai utilizar o nosso conhecimento de EDO, que diz que para esta equação diferencial linear com coeficientes constantes, a gente tem que primeiro resolver a solução homogênea e depois gerar uma solução particular de acordo com esse coeficiente, essa função, tá certo? E depois somar os dois resultados. Então vamos começar aqui. 3A. Solução homogênea.
ou dissipativa. Tá? Ela envolve reescrever essa equação para obter a EDO homogênea. Então, quem é a EDO homogênea? M derivada segunda de x h de t dt. Basicamente, eu transcrevo a equação, coloco no lugar de x, xh, para simbolizar a solução homogênea. Ks xh de t igual a zero. Ou seja, esta força que está, vamos assim, excitando esta equação é retirada para a gente ver qual a influência de condições iniciais sobre essa equação e que resultado essas condições iniciais geram, certo? Bom, para resolver esta equação homogênea, a gente forma uma solução homogênea onde os coeficientes a gente desconhece. Eu vou colocar aqui um coeficiente k e na lambda t, tá certo? Então formei a cara da solução, onde eu não sei quem é k nem quem é lambda, alimento esta equação e obtenho m derivada segunda dessa expressão, k lambda ao quadrado. Vou fazer melhor aqui. Lambda ao quadrado, k e na lambda t, mais ks, k e na lambda t igual a zero. Consigo isolar k e lambda t de m lambda ao quadrado mais ks, tudo isso igual a zero. E para essa expressão ser igual a zero, eu poderia ter k igual a zero, mas daí é como se não tivesse nada, nenhum resultado da solução homogênea. Tá? Lambda ser menos infinito, tá? Por exemplo, assumindo que a gente está avançando com a variável t, também não faria muito sentido. Ou m lambda ao quadrado mais ks igual a zero. Então, isto implica em m lambda ao quadrado mais ks igual a zero. Isto aqui é chamado de equação característica da EDO. Provavelmente já viram esse nome. E isso leva a lambda igual mais ou menos j raiz ks sobre m. Então veja, a gente tem uma variável lambda imaginária, tá certo? Dois valores, porque lambda ao quadrado. Bom, eu vou usar o que vocês viram em EDO. Então, quando a gente tem lambda complexo, tá? A gente sabe que esse xh de t, veja, eu vou ter um exponencial complexo, relação de Euler, eu vou usar a expressão que vocês já viram. Como ocorre em número de 2, tá? Então, em vez de ter só um exponencial, eu vou ter dois exponenciais complexos. Relação de Euler, a gente vai ter. Logo, a solução homogênea desse problema é, eu vou colocar aqui, ó, constante k que eu desconheço, é como se fosse uma versão deste k aqui, tá? Deste aqui, ó, deste ou deste, tá? Então, eu tenho um coeficiente associado a seno da raiz ksm que multiplica t, mais um outro coeficiente cosseno raiz ks sobre m que multiplica t.
Então, veja, essa solução é não dissipativa, tá? Isto aqui oscila indefinidamente, uma vez excitado. Tá? É como se fosse um oscilador perfeito, certo? Ora, a energia, então vamos pensar aqui na mola, na corda. Tá? Eu fico oscilando entre um ponto mínimo e um ponto máximo, porque ora a força de gravidade é maior, ora a força da corda é menor. Não tem nada dissipando a energia sendo transferida da gravidade para força elástica, né? Potencial elástico da corda. Outra coisa, eu percebo aqui que a razão entre a constante elástica e a massa do corpo define a frequência de oscilação desse movimento da pessoa. Tá? A gente vai tecer mais comentários sobre isso já na sequência. Agora vamos formar a solução particular deste problema, que a gente chama de XP de T. Tá? Essa solução particular depende de mg mais 30 ks, que é a excitação da EDO. Que é o que provoca alguma reação da EDO, vamos dizer assim. Note que eu tenho a massa da pessoa, a gravidade e a constante de elasticidade. Né? Como é que a gente formava isso? Então a gente observa sempre o lado direito da EDO, que no caso presente é este termo, entre chaves, e consultamos uma tabela para saber qual é o formato dessa solução particular, com as suas constantes a determinar. Então, se o lado direito é uma constante, como é o caso presente, a solução particular é uma constante a determinar. Se o lado direito é um seno ômega-t ou um cosseno ômega-t, ou uma combinação linear de seno e cosseno na mesma frequência ômega, a solução particular é uma constante Kp1 seno de ômega-t mais Kp2 cosseno de ômega-t. Se for e na sigma t, uma exponencial, nós teremos uma constante Kp e na sigma t. E por aí vai. Essa tabela aqui depende das funções, tá? Mas vejo que normalmente a solução particular ou forçada, tá? Outro nome para isso, acaba acompanhando a estrutura do lado direito da ideal. Tá? Então veja, para este problema, nós temos que xp de t é uma constante que a gente está chamando de Kp, que nós vamos determinar. Bom, vamos ver se esse Kp carrega alguma informação dos coeficientes da EDO. Então, vou colocar a EDO aqui. Derivada segunda de x mais ks x. Vamos colocar aqui. Já que é a solução particular, vamos colocar aqui solução particular igual mg mais 30 ks. Note que o procedimento é similar ao que nós fizemos na solução homogênea, tá? Onde nós zerávamos o lado direito da EDO e colocávamos xh de t aqui para encontrar alguma relação dos seus coeficientes com os coeficientes da EDO. Então veja, derivada segunda de uma constante zero, vamos colocar aqui m vezes zero, mais ks, que multiplica kp. Lembrando, kp eu quero determinar, ks
é a constante de elasticidade da EDO, igual a mg mais 30 ks. Ou seja, o nosso Kp é mg dividido por ks mais 30. Então, veja, eu já sei quem é a solução particular. A solução particular é este valor, tá? É uma constante. Lembrando que tudo isto é para t maior ou igual a 2,47. Agora vamos verificar a solução final. Vou colocar a equação, solução final para t maior ou igual a 2,47. Tá? Veja que a solução final começa nesse instante e avança até a gente verificar se nós chegamos a t igual a 15, ainda nesse ciclo de ação da corda, ou se teremos ainda uma ação de subida livre. Já comentamos sobre isso. Então, antes de mais nada, resolução da EDO exige a soma da solução homogênea mais solução particular. E isto nós já vimos, a gente já tem a forma, KH1 seno raiz KS sobre M multiplica T, mais outro coeficiente que eu não conheço, associado a cosseno, raiz KS sobre MT, mais MG sobre KS mais 30. Então, veja, este outrora coeficiente Kp já foi resolvido com alguns coeficientes, ou seja, com alguma informação que o problema nos fornece através da EDO, assim como essa frequência raiz de Ks sobre M foi obtida por coeficientes da EDO através da solução homogênea. Resta saber quem é este coeficiente e este coeficiente. Então, veja, eu tenho dois coeficientes que eu não conheço na solução. Então, eu preciso de condições de contorno do problema, ou como é uma função de ter condições iniciais, iniciais no sentido de como que esta fase de ação da corda começa. Então, algumas coisas. Eu sei, no instante t igual a 2,47, qual é o deslocamento x de t. E eu vou ter uma continuidade desse ponto para a ação da corda. Então, sabemos que... Então, veja, diferente de problemas matemáticos onde essas condições são bem explicitadas, em problemas reais a gente tem que procurar essas condições no próprio problema, na descrição dele. Então, veja, x de 2,47 é conhecido e é 30. Então, eu vou substituir t e t por 2,47 e igualar a 30 e obter uma relação de K1, KH1 e KH2 nessa relação envolvendo esta expressão. Só que veja, eu devo ter alguma coisa desse tipo. Valor KH1 mais valor, vou colocar aqui 1 e 2, KH2 igual a valor igual a 30, desculpe. Não 30, é igual a valor, desculpe. Tá? Porque vai juntar esses valores aqui, esse 30. Resta uma outra equação linearmente independente. Então, o que nós vamos fazer? A gente sabe a velocidade com que o corpo chega em t igual a 2,47. A gente não explicitou.
Então, veja, eu vou retornar na primeira equação e encontrar a descrição da velocidade ao longo do tempo. Então, o que que nós vamos ter aqui? Derivada de x de t dt para t igual a 2,47, que é igual a 9,8 t, tá? Para t igual a 2,47. Então, eu peguei a equação de movimento, derivei ela. Qual a equação de movimento? Da queda livre. Porque quando eu estiver 30,0,00001, ou seja, na vizinhança à esquerda de 2,47, eu vou estar com a mesma velocidade que eu vim da queda livre. Tá certo? Então essa é a continuidade que a gente tem. E fazendo a substituição, eu vou ter 24,25 metros por segundo. Estou colocando unidade, mas o valor que é o importante aqui. Bom, já que eu tenho derivado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta equação e derivá-la, igualando-a a 24,25. Tá certo? Fazendo isso, nós vamos ter que KH1 é igual a menos 16,85 e KH2 é igual a menos 95,25. Isso por quê? Porque quando a gente derivar esta expressão aqui da queda livre e igualar a 24,25, a gente vai ter valor 3 KH1 mais valor 4 KH2 igual a um valor, vamos colocar aqui V de velocidade, né? E aqui X de deslocamento, só para a gente ter paralelo. Tá? E aí a gente pode formar qual é a descrição do movimento vertical do corpo ao longo do tempo. Vou colocar valores aqui, tá? A partir de t igual a 2,47. Mais 101,3 para t maior igual a 2,47. Aqui eu reforço que eu podia ter colocado a igualdade aqui ou aqui. Tá certo? A escolha neste problema é arbitrária, porque, veja, eu usei a própria continuidade entre os dois fenômenos, queda livre e ação da corda, para conectar os problemas e usar as condições da queda livre para resolver o problema do deslocamento, do efeito da corda. Tá? A partir de agora, eu teria que verificar se esse comportamento x de t continua a partir de t maior do que 2,47 até os 15 segundos. Tá? Eu vou agora tecer considerações finais, tá? Mas já entendendo o processo de conexão entre equações e fenômenos. Tá? O importante aqui é ver a tradução de problema físico para uma equação matemática, modelagem, encontrar as condições de contorno, adotar referenciais coerentes,
tá? Para a gente resolver o problema sem grandes dificuldades. Então, veja, nesse problema a gente tem x de t igual a 4,9 t ao quadrado, no intervalo, eu vou colocar de 0, menor ou igual a t, menor do que 2,47. Então, veja, eu tenho queda livre, e depois eu vou copiar aqui, para 2,47 menor igual a t. E se vocês conferirem, podem continuar aqui até o ponto onde dá ou 15 segundos para contemplar essa equação, ou seguinte situação. Então veja, o que a gente tem? Primeiro, a pessoa cai em queda livre, atinge os 30 metros e depois entra num regime onde eu vou atingir algum mínimo e retorno. Como a corda não tem nenhum efeito dissipativo, ó, veja, se você observar a equação, eu não tenho nenhum exponencial que decai ao longo do tempo. Eu serei obrigado a retornar exatamente a 30 metros. Tá? Aí eu executo uma subida livre. Também não tenho nenhum efeito dissipativo nesta equação, ela é uma parábola, eu vou retornar exatamente ao ponto de partida. E aí eu caio de novo, atinjo 30 metros, faço o movimento descrito pela ação da corda e retorno. E isso eu vou fazer indefinidamente. Então, só para a gente ilustrar aqui, ó, eu tenho aqui queda livre e aqui ação da corda. Note que esta frequência vai definir quão rápido eu faço o movimento ação da corda. Tá certo? Porque esse tempo de subir, de descer e subir é regido por essa frequência, o inverso dessa frequência. Eu estabeleço uma periodicidade desse ciclo, tá certo? E essa frequência é função daquele nosso raiz de Ks sobre M. Então, aumentando a massa, eu vou ter um tempo maior desse fenômeno ação da corda. Por quê? Certamente eu vou atingir patamares mais baixos aqui. Eu posso, inclusive, definir qual é este limite inferior, para saber se eu tenho altura da ponte, né? Os 200 metros da ponte, é suficiente para o peso dessa pessoa, ou se a constante elástica da mola é muito pequeno. Então talvez eu tenha que enrijecer a corda para suportar um peso maior, tá certo? Então veja, são coisas que a gente pode analisar uma vez que nós tenhamos equacionado o problema. Tá? Vejam também que nós fizemos várias simplificações, considerar a corda perfeitamente elástica, a gravidade constante, talvez seja o menor dos problemas, porque o comprimento de 200 metros deve produzir uma variação de gravidade ínfima, né, insuficiente para alterar o problema, mas a corda é algo que talvez não seja muito tolerável, a elasticidade dela ter esse comportamento. Outra coisa, não estou considerando a ação do vento aqui, do ar, ou resistência do ar. Então veja, eu volto exatamente aos mesmos pontos, se o problema admitisse essas simplificações. Finalmente, notem que na descrição inicial do problema, certas informações não foram utilizadas. Por exemplo, não utilizei o tamanho, a altura da pessoa, tá certo?
Não utilizei a altura da ponte, apesar dessa informação poder ser utilizada para a gente saber se o salto de bungee jump é seguro nas condições de peso de pessoa e altura da ponte, tá certo? Mas isso ilustra o uso da matemática, né? Descrição do problema, para a gente poder entender o problema e, eventualmente, definir margem de segurança, limites de peso, limites de corda que podem ser usados, até saber se eu posso usar depois uma corda maior, uma corda menor e assim por diante, tá certo? Não se preocupem, não vou utilizar nesse nosso curso problemas mecânicos. Isso aqui só foi para ilustrar para vocês como é que a gente modela e resolve problemas.